Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Tomorrowland. Em 1964, o gênio infantil Frank participa da Feira Mundial de Ciências em Nova York para entrar em uma competição de inventor. O juiz Nix estava realmente muito impressionado com o protótipo da jetpack do Frank, mas ele rapidamente muda de ideia quando o Frank fala para ele que a jetpack ainda não funciona muito bem. A Athena, que é a assistente do Nix, gosta do Frank, mas o Nix ainda não permite que ele entre no concurso até que a jetpack funcione. O Frank saiu de coração partido do local e não consegue deixar de pensar em todas as vezes que o seu próprio pai disse para ele que ele estava apenas perdendo o seu tempo. De repente ele é abordado pela Athena, que lhe dá um pequeno pin e pede para ele seguir ela sem que ele seja notado. O Nix e o seu grupo vão para uma atração popular e a fila é bem longa, então o Frank foge pela lateral e pula em um barco vazio. No meio do passeio, um laser detecta o pin do Frank e abre um alçapão que leva o barco por um corredor escuro. Uma carroça de aparência futurística apareceu e o Frank fica feliz de entrar nela. Mas assim que ele entra, as janelas são fechadas e a carroça começa a tremer loucamente. O Frank cai no chão e não consegue se levantar até que a carroça pare. Quando as portas se abrem, o Frank sai e se encontra com uma plataforma cercada por uma forte neblina. Para sua surpresa, um carro voador passa e ele vê a Athena com o Nix lá dentro. O Frank tenta ir atrás deles, mas robôs gigantes aparecem na frente dele e tentam o deter de avançar. O garoto acidentalmente cai na plataforma de baixo, fazendo com que a sua jetpack se quebre. Um robô amigável aparece, pega a jetpack e conserta e ainda devolve ao Frank. Nesse momento, um bando de guardas aparece para capturar o Frank, então ele se afasta, caindo mais uma vez. Dessa vez, ele tem a sua jetpack e ele consegue ativar ela. Ele consegue voar com ela graças ao robô que a consertou. O Frank voa atrás do nevoeiro e descobre que estava em Tomorrowland, uma cidade futurista repleta apenas das mentes mais brilhantes do mundo inteiro. Ao ver a Athena, o Frank pousa ao lado dela e aproveita para mostrar ao Nix que consertou a jetpack. O Nix apenas o ignora, mas a Athena pega na mão do Frank para mostrar a ele como será a sua vida a partir de agora. Anos depois, em 2015, a adolescente Cassie entra furtivamente no local de lançamento da NASA, na Flórida, para sabotar todas as máquinas que serão usadas para a demolição do lugar. Ela não queria que o seu pai, que trabalha como engenheiro da NASA, perca o emprego. A Athena estava assistindo tudo das sombras e depois que a Cassie volta para casa, a Athena usa um pequeno scanner para obter o DNA da Cassie do seu capacete da bicicleta e codifica com o seu PIN de Tomorrowland. Na manhã seguinte, o pai da Cassie, Ed, recebe uma ligação do trabalho explicando a situação. A Cassie acha que salvou o trabalho dele, mas o Ed revela que eles apenas vão levar outro guindaste para reposição. Então a Cassie tem que parar de tentar. No entanto, a Cassie o lembra de manter as esperanças e isso é muito importante. Durante a noite, a Cassie tenta sabotar a demolição de novo, mas dessa vez a polícia estava lá e ela é presa. Algumas horas depois, alguém paga a fiança da Cassie e ela pega os seus pertences de volta para ir para casa. Entre todas as coisas, ela encontra um pequeno pin e ao tocá-lo, de repente ela tem uma visão estando em um campo aberto. O pin cai e quando ela toca de novo tudo muda. Na próxima vez, a Cassie agarra e vê uma cidade enorme lá no fundo desse campo, mas quando ela tenta caminhar até lá, ela bate na parede e o pin cai. Para evitar mais problemas, a Cassie pega o pin e guarda em uma embalagem de chiclete. Naquele momento, o Ed apareceu para buscar a Cassie depois dele ter pago a fiança. No caminho para casa, ela faz ele tocar no pin, prometendo que vai explicar tudo. No entanto, quando o Ed toca, nada acontece. Ela fica confusa e quando ela toca, ela estava andando por aí sozinha no campo sentada no carro. Então, ela chega à conclusão que isso só funciona para ela, mas o Ed toma dela e o guarda. Quando eles chegam em casa, a Cassie espera que o Ed adormeça para poder pegar o pin de volta. Assim que ela toca, ela aparece no outro mundo. Ao caminhar em direção à cidade, ela esbarra nas paredes e cai da escada. O barulho acorda o Ed e a Cassie decidiu fazer isso em outro lugar. A Cassie vai até um enorme campo e toca no pin, permitindo que ela finalmente apareça perto da cidade. Ao pegar o trem para ir mais longe da cidade, ela descobre que o pin estava diminuindo e que ninguém podia ver ela. A Cassie sai do trem na próxima parada e vê alguns cientistas importantes entrando em um tipo diferente de vagão. Ela tenta seguir eles, mas de repente água começa a aparecer ao seu redor e o cronômetro estava chegando a 0. A Cassie tenta ignorar, mas logo Tomorrowland
desaparece e a Cassie estava no meio de um pântano. Assim que ela volta para casa, a Cassie acorda o seu irmão Nate e pede a ele a senha do computador do pai deles. Os irmãos procuram o PIN online e encontram um anúncio de uma loja que compra esses pins de qualquer pessoa. A Cassie anota o endereço da loja e pede ao Nate que diga ao pai deles que eles vão acampar. De manhã, a Athena aparece na casa, então o Nate dá a ela uma desculpinha de acampar. A Athena percebe que ele estava mentindo e o pressiona até que ele finalmente confesse. Enquanto isso, a Cassie chega à loja que estava no anúncio. Os funcionários excêntricos claramente estavam interessados nisso e confirmam que o que a Cassie viu era real. Tomorrowland é um lugar onde todas as mentes mais brilhantes se reúnem para criar livremente sem as correntes do governo e da ganância. E a única maneira de acessar a cidade é através do PIN. Os balconistas querem comprar dela e saber também onde a Cassie conseguiu. Mas a Cassie se recusa a vender e eles pressionam um botão para trancar a porta e estavam com armas futuristas que pode disparar plasma. A Cassie tenta se esconder entre as mercadorias, mas os balconistas a encontram de qualquer maneira e exigem informações sobre a garota. De repente, uma granada bate na janela e congela os balconistas dentro de um campo de força. A Athena apareceu armada e entra na loja explicando que é uma bomba relógio que não vai durar muito tempo. Então ela ajuda a Cassie a tirar a sua mão do campo, mas infelizmente isso faz com que a bomba se desligue e os balconistas escapem. Então eles contra-atacam. A Athena luta contra eles corpo a corpo e com a ajuda da Cassie que estava jogando mercadorias neles, quando a Athena remove a cabeça de uma mulher, a Cassie fica chocada ao descobrir que eles eram robôs. E depois de anunciar que os robôs iriam se autodestruir, a Athena arrasta a Cassie para fora da loja, bem a tempo de evitar a explosão. Ela quebra a janela de um carro e joga a Cassie dentro antes de usar uma arma especial para fazer o carro dar partida. E enquanto isso, ela vai explicando que elas precisavam escapar antes que elas fossem encontradas. Na estrada, a Cassie começa a fazer perguntas e a Athena fala que foi ela quem lhe deu o PIN. Antes que ela possa dizer mais alguma coisa, de repente ela começou a dar um piripaque. A Cassie assiste isso com horror. A Athena se conserta porque ela também é um robô. Assustada, a Cassie pula do carro e a Athena tenta seguir ela, mas assim que ela pisa na estrada, uma caminhonete amassa a coitada. O motorista vai ajudar e a Cassie aproveita esse momento para roubar o cara. A Athena estava bem, mesmo sendo atropelada, e ela corre atrás da Cassie rapidamente e pula na parte de trás da caçamba do carro, e depois só desliga ele. A Cassie começa a gritar, mas a Athena consegue calar ela, confirmando que a Cassie é o último PIN e precisa ir rapidamente para Tomorrowland, porque construíram algo que não deveriam. Enquanto isso, os policiais chegaram à loja que foi explodida e descobrem uma cabeça de robô queimada. Antes que eles pudessem investigar, um homem que se chama Dave apareceu e se apresenta sendo do serviço secreto. Depois de ver a cabeça, o Dave também saca uma arma futurista e mata todos os policiais. Ele anuncia que encontraram a garota e que deveriam contar ao Nix agora. As garotas estavam indo para Nova York para encontrar a única pessoa que pode levar elas de volta a Tomorrowland. A Cassie começa a fazer algumas perguntas sobre as outras pessoas que receberam os pins, mas a Athena não consegue responder e se autodesliga. Na manhã seguinte, a Athena acorda e assume a direção para que a Cassie possa descansar. A Athena diz a Cassie que a pessoa que eles vão visitar se chama Frank, e assim que a Cassie adormece, a Athena se diverte lembrando de todos os bons momentos que passou com seu amigo. Horas depois, a Cassie acorda repentinamente, sendo empurrada para o lado de fora da caminhonete, em frente a uma casa no campo. Vendo que a Athena estava indo embora, a Cassie não tem outra escolha a não ser se aproximar da casa, mas um cão vem atrás dela. A Cassie tropeça e cai na lama. Então ela percebeu que o cachorro não estava deixando pegadas e percebeu que era apenas um holograma. A Cassie bate na porta e mostra o seu PIN pedindo para ser levada para Tomorrowland. Mas uma súbita explosão empurra a Cassie para trás e o Frank mais velho sai da casa. Ele exige saber onde estava a Athena. Ao escutar que ela se foi, o Frank fica irritado e diz para Cassie que ir para Tomorrowland não vai rolar, porque tudo não passava de uma grande mentira manipuladora. O Frank volta para sua casa e tranca a porta. A Cassie se recusa a sair e espera do lado de fora, mesmo quando chove. Eventualmente, ela se cansa e olha em volta da casa para fazer um plano. Ao iniciar um incêndio no carro, a Cassie faz o Frank sair da casa e enquanto ele estava muito ocupado apagando fogo, a Cassie correu para dentro e trancou a porta.
Quando Frank tenta entrar de novo, a Cassie apenas o empurra para trás com a mesma rajada de ar. A Cassie começa a olhar pela janela da casa e encontra todo tipo de invenções malucas ali. Uma máquina em particular produz um disco do pequeno Frank tentando fazer a Athena rir, e a Athena diz a ele para parar de tentar. Em outra sala, ela encontra um monte de telas acompanhando as notícias e um cronômetro que estava diminuindo lentamente. De repente, uma porta secreta sob a escada se abre e o Frank volta para casa. Ele estava pronto para expulsar a Cassie, mas ela o convence a lhe dar algumas respostas. O Frank foi expulso de Tomorrowland por construir algo que não deveria. Esse é o cronômetro conectado às telas. Ele só se pergunta se a Cassie gostaria de saber a data da sua morte, e ela diz que sim, mas aceitar a sua morte pode ser meio complicado. Então, ela não gostaria porque eles precisam fazer o próprio destino. Essa afirmação faz com que a porcentagem na tela caia, e isso impressiona o Frank. A conversa é interrompida pela chegada do Dave e dos seus agentes, que na verdade são robôs procurando pela Cassie. O Frank imediatamente ativa todas as persianas de metal e quando um robô usa a força para entrar, o Frank usa uma ferramenta para eletrocutar ele. Outro robô é destruído por uma armadilha na parede, e o Frank se livra de mais um, fazendo ele cair em um alçapão secreto. O Frank e a Cassie correm para a sala onde mais robôs estavam esperando por eles. O Frank luta com eles e a Cassie o ajuda com uma máquina de portal especial. Os dois sobem as escadas, onde mais robôs caem em armadilhas aleatórias pela casa. O Dave os alcança e mantém o Frank sob a mira de uma arma. Felizmente a Cassie encontra um bastão de beisebol e bagaça o Dave. O Frank chama a Cassie para ir em uma banheira e ele ativa, transformando ela em uma cápsula. Mais um robô vem atrás deles e tenta agarrar a banheira, mas nesse momento o Frank ativa e ela é lançada e cai em um lago um pouco longe dali. O Frank e a Cassie entram na floresta onde o Frank escondeu uma moto que não estava funcionando. A dupla se assusta com uma luz se aproximando, mas era apenas a Athena que veio buscar eles. Os três saem de caminhonete. E assim que pegam a estrada, o Frank e a Athena começam a discutir. Foi revelado que todos os pins deveriam ter sido destruídos, e a Athena escapou com uma última caixa de 12 para continuar recrutando pessoas. O Frank fica furioso porque mais jovens foram arrastados para isso, e ele diz para Cassie que a Athena mentiu. Ela não desliga se você fizer muitas perguntas, ela apenas estava tentando te ignorar. O Frank acha que a Athena cria emoções falsas para conseguir atrair eles e abandoná-los depois. A Athena tá ferida, mas ignora. Ela os leva à estação local onde o Frank instalou a sua rede secreta que transmite para sua casa. Lá, ele tem outra cápsula esperando por eles. E uma vez que os humanos estão usando a proteção adequada, eles ativam um sistema que teletransporta eles bem para longe. Assim que eles chegam, a Cassie descobre que agora eles estavam na Torre Eiffel. Lá tem um guarda perto da porta, mas felizmente o Frank trouxe um monte de invenções na sua bolsa, incluindo uma pequena ferramenta que permite a Cassie derrubar o guarda com apenas um leve toque. Eles entram na sala com uma exposição de inventores famosos, e o Frank explica que Eiffel, Verne, Tesla e Edison foram os que começaram Tomorrowland, usando a Torre Eiffel como uma antena que os levou para outro mundo. Sempre houve rumores de uma entrada secreta, e depois de procurar, o Frank consegue ativar ela. Isso faz com que a Torre Eiffel se divida no meio e revele um foguete. Então o trio corre para dentro, só que mais robôs chegaram para capturar eles. Mas a energia que o foguete espelha ao decolar empurra os robôs para longe. E depois de voar um pouco, ele volta abrindo um portal. Ao cair em uma grande velocidade, eles chegam a Tomorrowland. As autoridades os viram cair e estavam vindo. O Frank fez a Athena esconder uma bomba especial que ele trouxe e era para ela colocar dentro do seu corpo. Então aqui eles encontram o Nix, que é o governador da cidade que quer prender eles. O Frank e a Athena tentam fazer ele mudar de ideia e informam que a Cassie é capaz de fazer a porcentagem nas telas diminuir. Chocado, o Nix leva o trio para o quartel onde eles guardam a perigosa invenção do Frank. Ela se chama Máquina de Tachyons. Quando eles pegam o elevador, a Cassie vê hologramas que são flashes do futuro causadas pela máquina que utiliza uma partícula que se move significativamente mais rápido do que a luz. O grupo entra no centro da máquina e o Frank ensina a Cassie a usar ela, permitindo que ela olhe qualquer ponto da história da humanidade. A Cassie fica chocada ao ver a sua casa há algumas manhãs atrás. O Frank explica que a máquina também pode ver à frente. Então a Cassie começa a percorrer a história em alta velocidade, até que finalmente vê o grande problema. A máquina previu que em 58 dias o mundo vai acabar. A Cassie não entende porque eles não estavam alertando as pessoas na Terra.
E o Nix explica que não se importa porque é o mundo que vai acabar e não Tomorrowland, e eles não vão permitir que ninguém mude isso, porque Tomorrowland vai acabar ficando da mesma forma que eles fizeram com a Terra. A Cassie se recusa a aceitar isso. A sua atitude faz com que a tela pisque por um segundo, mostrando o mundo melhor. O Frank tenta apontar que isso provavelmente é uma chance, mas o Nix simplesmente derruba todos eles. Momentos depois, o Frank acorda e encontra a Athena, dizendo que eles serão deportados de novo. A Cassie estava deprimida porque toda essa aventura foi em vão, e quando o Frank tenta confortar ela, ela explode de raiva porque acusa eles de mentir para ela. Então de repente, ela tem um momento de compreensão. O Frank estava pirateando o sinal da máquina para assistir ela na sua casa. O sinal estava pela terra toda, fazendo essas ideias de destruição chegarem nas pessoas. É uma profecia autorrealizável, mas se a Cassie pudesse mudar ela com seu otimismo, significaria que vai desligar e permitir que as pessoas vissem a luz de novo. Os guardas vêm buscar o trio de novo para mandar eles embora através de um portal. A Cassie tenta contar ao Nix sobre a sua descoberta e pede a ele para desligar a máquina, mas o Nix fala que não tem um botão de desligar. A sua atitude calma faz o Frank perceber a verdade. O Nix estava colocando a ideia na cabeça das pessoas de propósito. O Nix explica que, no passado, ele tentou contar ao governo sobre a desgraça que se aproximava, mas era ignorado. Então ele enviou a ideia diretamente para a cabeça das pessoas como um aviso para que elas mudassem. Porém, ao invés de trabalhar por um futuro melhor, a humanidade aceitou o fim de tudo como inevitável. Na opinião do Nix, não é culpa da máquina, a própria humanidade estava se sabotando. O Frank finge aceitar e aperta a mão do Nix, mas isso foi apenas para tocar no seu bracelete e ligar a plataforma da máquina de novo. A Athena e a Cassie nocauteiam os guardas enquanto o Frank luta contra o Nix, que ativa 2 robôs para irem atrás das garotas. O Frank pede a Athena que use a bomba que ele deu para ela, mas quando a Athena tenta, os robôs a pegam e a Athena passa a bomba para Cassie enquanto ela luta contra os robôs e a Cassie corre para a plataforma. Ela começa a se mover loucamente porque o Frank e o Nix continuam brigando pelo bracelete. A Athena ganha controle de um dos robôs e usa para empurrar o outro pelo portal, fazendo ele atacar o Nix também. A Cassie consegue ativar a bomba e observa um flash do futuro, mas quando ela tá prestes a jogar, o Nix recupera o controle da plataforma e arrasta ela para baixo. A Athena corre para pegar a plataforma com o seu robô e corre para o painel de controle para fechar o portal, destruindo o segundo robô, deixando o Frank e o Nix do lado de fora. Nesse momento, a Cassie encontra a bomba que está prestes a explodir. A Athena não tem outra escolha a não ser abrir o portal de novo, e assim que os homens voltam para dentro, ela joga uma bomba que explode longe delas. O portal quebra e cai em cima do Nix, deixando ele preso. No entanto, tem uma arma próxima que ele alcança para matar o Frank. A Athena vê o Frank morrendo, e era um flash do futuro, então ela corre para se colocar entre ele e o tiro. A Cassie pega a arma do Nix e o Frank tenta levar a Athena para uma oficina, mas a Athena pede para ele parar porque não dá tempo. Antes de morrer, ela precisa que o Frank saiba de algo muito importante e passa a tocar uma série de gravações do tempo que eles passaram juntos há anos atrás. O pequeno Frank tinha uma queda pela Athena, mas ele ficou magoado quando ele percebeu que ela era uma máquina. Isso sempre incomodou a Athena, e ela manteve diários de voz que descreviam como Frank a fazia ela sentir coisas que robôs não deveriam sentir. O Frank fica feliz em saber que a Athena também gostou dele e que ela nunca deixou de acreditar nele. Então agora é a hora da Athena partir. O seu corpo estava prestes a se autodestruir e ela quer que eles aproveitem dessa explosão para parar a máquina. O Frank usa sua jetpack para levar a Athena para cima e depois que eles se despedem, a Athena é jogada dentro da máquina. Toda a estrutura explode e os destroços caem sobre o Nix. Tomorrowland perde o seu poder e o Frank tenta manter o controle da jetpack para pelo menos pousar em segurança no rio. A Cassie corre para ver como ele estava, e quando eles começam a falar sobre o que fazer a seguir, um monte de flashes do futuro dá uma ideia. Primeiro, o Frank conserta o portal para que a Cassie possa se reunir com a sua família. Então juntos, eles começam a trabalhar no reinicio do programa PIN, e eles constroem um monte de pins, além de um monte de robôs como a Athena. Esses robôs usam o portal para viajar por todo mundo e deixar os pins para as mentes brilhantes que podem ajudar eles a criar um futuro melhor para a Terra. O que vocês acham da lição de moral que Tomorrowland passa? Esse é um filme já relativamente antigo, mas que de fato tem uma mensagem muito importante por trás.
Lembre-se sempre, cuide do planeta. Uma hora ou outra, ele pode simplesmente acabar e você vai estar morando, bom, no céu ou no inferno. Aí depende de você. Então, cuida do planeta.